Pois bem, meus amigos, fico muito feliz de você estar assistindo esse vídeo. Nós vamos falar um pouco sobre as novas funcionalidades do Logistics Game para 2019.2. Nós vamos falar de basicamente duas funcionalidades. Uma delas é a utilização da nossa praça virtual, tornando o jogo um pouco mais lúdico, né, e mais amigável com o usuário final, que é o nosso aluno. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês como ela vai funcionar. Para isso eu vou entrar numa das simulações, vou criar aqui uma nova rodada, para que a gente possa testar de forma efetiva o funcionamento da praça. Tá? Então aqui o período está fechado, eu vou reabilitar essa data aqui para deixar ele aberto, né? E nós vamos ter acesso aqui às empresas. Eu vou entrar em uma das empresas para demonstrar como funciona ou como vai funcionar a praça, né? Então, nós vamos entrar aqui na empresa número 1, tá? Você pode ver que todos os relatórios ainda constam na mesma página de acesso, né? No dashboard de acesso. Então, o relatório mercadológico, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial e o ranking. A segunda funcionalidade que nós vamos mostrar é o ranking, mas deixa eu mostrar para vocês primeiro como vai funcionar a folha de decisão. Então, você vai clicar em decidir, o aluno, né, no caso, e aí todos os players envolvidos na simulação estão aqui. Vamos começar aqui pela empresa, bicicleta. Então, ele vai decidir aqui a parte de precificação do produto e o prazo de pagamento. Caso ele decida por comprar a prazo, vai ser habilitado um novo campo, que é os juros na venda a prazo, né? Logo em seguida, tem todo o planejamento da produção das máquinas, que é o nível de atividade das máquinas e a produção extra, né? Lembrando que a produção extra vai de 0 a 25%. E aqui a parte de RH, onde ele vai contratar e demitir pessoal, reajustar salários e definir qual percentual de treinamento ele vai investir nessa rodada. O interessante desse novo campo de decisão é que tem uma interrogaçãozinha aqui, e aí nós temos um texto que vai auxiliar o aluno a entender o que ele precisa decidir. Então, por exemplo, na área comercial aqui, nós escrevemos o seguinte, que neste campo, você e seu time deverão decidir qual preço e qual condições de pagamento serão competitivos para a geração de demanda suficiente para venda de toda a sua produção e estoque de produtos acabados. Então ele vai decidir qual estratégia de precificação e precificação e prazo, né, e condições de pagamento para essa situação, tá? Então, ele vai decidir aqui qual é a condição de pagamento deles, o nível de atividade aqui, vou colocar aqui 100%. Ele vai clicar em continuar. Se ele precisar comprar e vender máquinas, basta ele clicar aqui em comprar e vender máquinas, ele vai ter acesso à folha de decisão, tá? Onde ele pode decidir aqui compra ou venda, né? No caso, se ele clicar aqui para comprar uma máquina, vai habilitar o campo de percentual de entrada, ou se ele quiser comprar à vista, ele põe aqui 100% de recurso próprio. Tá? Clique em continuar. Para compra de matérias-primas, da mesma forma, ele vai comprar aqui de forma emergencial, e aí tem a explicaçãozinha aqui em que situações ele deve comprar emergencial, e a compra para o próximo período. Então a gente modificou até o termo aqui, que era compra programada, para compra para o próximo período, para facilitar a compreensão do aluno. Tá? Então, vou fazer uma compra aqui aleatória, né? E 12 mil. Vou comprar isso aqui a prazo e clico em continuar. Pronto. A próxima decisão que nós temos que tomar aqui é em relação ao marketing. Então, continuo os mesmos canais de comunicação,
né? Você preenche tudo e clica em continuar. Nós temos o último campo aqui, que é o bancos, né? Para empréstimos, antecipação de recebíveis e aplicação. Esse aqui, se você não quiser tomar empréstimo ou fazer uma aplicação ou antecipar algum recebível, não precisa não, é só continuar aqui. E aí no final você vem em tomar decisão. E aí ele já está gravando. Lembrando que você pode editar essa decisão quantas vezes você precisar editar, tá? E não tem problema. Então, essa agora é o campo de decisão do aluno. Então, ele está um pouco mais lúdico, né? Está bem mais amigável, né? A ideia é que em 2020 a gente possa utilizar a praça 100% e não ter mais esse visual aqui que a gente está utilizando ainda para a apresentação dos relatórios e do informativo. O aluno vai olhar o informativo no diário de notícias, né? E no campo bicicletas, antes de vir para a decisão, vai ter um campo onde ele vai optar por decidir ou verificar os relatórios. E aí pronto, aí ela torna 100% utilizável sem precisar usar mais essa página aqui. Pois bem, a segunda informação que eu queria passar para vocês era com relação ao ranking, tá? Nós temos um ranking triplo agora, tá? Como é que vai funcionar o ranking triplo, tá? Antigamente, o nosso ranking ele é baseado somente no patrimônio líquido da empresa, ou seja, no resultado financeiro, ou seja, se ele dava mais lucro, ele alcançava novos patamares e crescia no ranking, né? Se ele desse menos lucro, ele caía, se ele desse prejuízo, caía mais ainda. Agora nós temos 3 rankings preliminares, que é o ranking do patrimônio líquido, esse continua, e nós criamos mais 2 rankings e o ranking final. O segundo ranking que criamos foi o de market share, ou participação de mercado. O market share, ele vai posicionar a empresa a cada rodada, qual o posicionamento dele no ranking, qual a fatia de mercado que ele conquistou no ranking, vai representar o posicionamento dele nesse ranking. Tá? Então não é só ter lucro, ele precisa também vender bem, uma quantidade boa de produtos para poder ter um bom posicionamento no mercado. E também com relação aos empréstimos e financiamentos, ou seja, quanto maior for a alavancagem dessa empresa, menor é o posicionamento do ranking. O que é que a gente está propondo para as empresas, para os alunos, com esse ranking triplo? A ideia é que ele consiga realmente proporcionar à empresa bons resultados financeiros, mas que ele também trabalhe para ter uma boa fatia de mercado, vender mais produtos e que o crescimento da empresa dele seja um crescimento sustentável, que ele utilize recursos do mercado financeiro, mas também utilize os seus recursos financeiros para investir em novas tecnologias e em aumento da capacidade produtiva. Tá? E aí, cada ranking desse vai ter uma pontuação, ou seja, o ranking geral vai ser o somatório desses 3 rankings, né? Menores, desses rankings preliminares. Né? E aí, uma ressalva com relação ao patrimônio líquido, porque o patrimônio líquido ele tem peso 2, tá? Então, fazer com que a empresa cresça financeiramente é mais importante do que ela vender mais e mais importante do que a alavancagem dela. Ela tem uma boa saúde financeira, ter o seu patrimônio líquido crescente é importante, mais importante do que esses 2 outros rankings, tá certo? O resultado mais importante. Pois bem, e o somatório deles, então o patrimônio líquido tem peso 2, então vamos supor que uma empresa 1, por exemplo, aqui, ela pode chegar até 40 pontos por rodada, então 20 no patrimônio líquido, 10 na participação de mercado, com 10 no empréstimos e financiamentos, na alavancagem, ele pode somar até 40 pontos, se a empresa conseguir ficar em primeiro lugar nesses 3 rankings preliminares. Ok? Então é isso. E a pontuação vai de 10 a 1,
São 10 empresas, até 10 empresas, em que sempre o primeiro lugar ficará com 10, o segundo 9, o terceiro 8 e assim por diante até que a empresa que ficar em 10º lugar fique com 1 ponto. Ok? Então é isso, eu desejo sucesso para esse novo semestre, que os alunos possam ser cada vez mais competitivos e que eles aprendam cada vez mais com a ferramenta, com o Logistics Game. Nós estamos muito felizes com o resultado e com o feedback que temos obtido pela sua IES. Um forte abraço, Deus abençoe e sucesso!